E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Então, bora lá pro vídeo, né? Tirar essa cara lavada. Primeiro tirar o óculos, né? Óbvio. Aquele charmezinho que não pode faltar. E como sempre, eu começo limpando minha pele com essa água micelar da Ruby Rose. Vou colocar em um algodãozinho e vou vir limpando todo o meu rosto, todas as regiões. Antes de gravar esse vídeo, eu lavei o meu rosto bem lavado com sabonete líquido e esfoliei o meu rosto. Mas vocês vão ver aí quando eu terminar de fazer a limpeza que o algodão ainda vai sair um pouco sujo, resíduos que ainda fica na pele da gente. Então a gente tem de cuidar bastante e limpar a nossa pele, hidratar. Aí, como vocês podem ver, o algodão tá sujo. Agora eu vou vir com esse sérum da Ruby Rose Gotas de Encanto. Ele é um regulador de oleosidade, então para pele mista e oleosa ele é ótimo. Ele deixa a pele com aspecto assim bem sequinho. É ótimo ele. Eu tô espalhando com a mão, mas eu aconselho espalhar com o pincel, porque a mão na pele ela vai estimular a oleosidade. E isso não é muito bom. Por isso que é mais preferível fazer a aplicação de todos os produtos para a pele com o pincel e não com a mão. Mas é porque eu gosto de aplicar com a mão, por isso que eu aplico com a mão. Agora eu vou secar esse produto na minha pele e em seguida já vou vir com o primer da Ruby Rose. Studio Perfect. E eu só vou usar ele mais na zona T, porque é onde eu mais preciso, onde eu tenho mais poros e mais é onde minha pele mais é oleosa. Aí nas bochechas, nariz, testa e queixo. E eu vou aplicando assim, mas sem fazer muita força, com a mão bem levinha. Aí pra pele, eu vou misturar essas duas bases da Ruby Rose. Uma mais clara, de cobertura leve, e uma mais escura, de alta cobertura, mate. E eu vou misturar no rosto mesmo, porque aí eu coloco menos produto, que dá pra espalhar por todo o meu rosto e fica uma cobertura legal. E se eu espalhar, misturar em uma plaquinha, eu posso acabar colocando muito produto, sabe? Que eu não vou usar. Aí desperdiça, então eu prefiro fazer a misturinha no rosto. Como vocês podem ver, eu uso pouquíssima base. Porque essa base mais escura, como ela é de alta cobertura, ela rende muito, muito mesmo. Uma gotinha dela já dá pra espalhar no rosto todo. Aí eu venho com esse pincel kabuki e vou polindo bem a pele pra ficar bem, aquele efeito bem bonito, bem porcelana. Aí a mesma coisa do outro lado.
E sempre espalha bem direitinho com o pincel para fazer a mistura certinha da base e espalhar por todo o rosto e deixar tudo bem uniforme. Agora eu vou usar esse corretivo de alta cobertura da Ruby Rose. Ele é o L2. É um tom mais claro que a minha pele. E eu vou usar ele para iluminar as regiões que eu quero do meu rosto. Vou fazer um triângulo invertido ali abaixo dos olhos. Vou iluminar queixo, nariz e testa. Parece que vai dar ruim, né? Mas não vai dar não. Aí eu vou umedecer minha esponjinha com soro. E vou espalhar todo o corretivo para ele se misturar com a base e ficar aquele efeito bem naturalzinho. Com a esponjinha umedecida é melhor de espalhar o produto, porque aí você tanto espalha com mais facilidade, como também a esponjinha não vai absorver o produto e ele vai render mais. E eu começo esfumando pelas bordas, onde tem menos produto, para fazer aquele degradê, para ficar mais natural, né? E não aparecer tanto. E depois vou para a região onde tem mais produto. E eu tava cantando. Eu vou usar esse pó translúcido da Mary Kay. Ele tem um pouquinho de brilho, um pouco de cintilância. E eu vou vir com um pincel bem fofo para pó e vou depositando aonde eu apliquei o corretivo, nas regiões que eu iluminei. Porque como nessas regiões que eu usei corretivo tem uma camada maior, mais grossa de produto, né? Tem que matificar bem, para não derreter e ficar aquilo feio. Aí eu coloco um pouquinho ali também, só para
só por colocar mesmo. Aí eu já venho esfumando tudo com o pincel. Aí para contorno eu vou usar esse pincel aí, que ele é menor, e eu gosto dele porque ele é mais preciso. Eu gosto de um contorno um pouco mais marcado e eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose. Vou usar aquele tom mais escuro de contorno. Essa paletinha ela tem contorno, blush e iluminador. E eu vou contornar ali, abaixo daquele ossinho da bochecha. A mesma coisa do outro lado. E eu puxo dali de perto da orelha até o meio da bochecha, faltando 2 dedos para a boca. Porque dá uma profundidade no rosto. Para quem tem o rosto mais redondinho, assim, tipo o meu, é bem legal fazer isso, porque dá tipo uma afinada no rosto. E eu não preciso de contorno na testa, mas eu gosto de fazer para devolver as sombras do meu rosto. Eu acho que fica mais bonito. Contorno ali também, abaixo do meu queixo, para esconder um pouco a papada e para dar uma definida melhor no rosto. Isso dá um efeito bem bonito nas fotos. E vou contornar meu nariz. Cada nariz precisa de um contorno diferente, então é bom você analisar bem o formato do seu nariz, ver o que você quer que apareça e o que você quer que chame menos atenção. Aonde você quer que chame mais atenção, você ilumina. Aonde você quer que não apareça tanto, é onde você vai usar o contorno para escurecer. E tem que esfumar muito bem para não ficar tão artificial. Aí com esse pincel aí da Ruby Rose, bem fofinho ele, eu vou aplicar o blush. Com a mesma paletinha da Ruby Rose, eu vou pegar aquele rosinha queimado, que ele dá um arzinho mais bronzeado, e eu adoro. E passo um pouquinho também ali no nariz, para ficar mais natural o contorno e dar mais uma esfumada. Agora com esse pincel um pouco menor, eu vou aplicar o iluminador. Aí com a mesma paletinha, eu vou misturar as duas cores. E vou aplicando ali na maçã do meu rosto, puxando um pouco para a sobrancelha, formando tipo um C. Ilumino meu queixo, nariz, ali no meio das sobrancelhas
E ali acima eu gosto de iluminar para tirar foto. Fica muito bonita a pele, fica bem viçosa. E também ali no arco do cupido. Agora eu vou borrifar soro em todo o meu rosto para tirar o aspecto de pó. O soro, ele meio que ajuda a pele a absorver o pó, o produto, sabe? Aí fica um pouco mais natural. Não fica aquela pele com efeito pesado. Aí eu venho abanando, abanando, até esse soro secar. E se você ainda achar que não ficou bom, é só borrifar mais um pouquinho. E olhem como a pele fica bem natural, bem viçosa. Eu amo o efeito que o soro dá na pele. E volto com um pouco mais de iluminador. Porque se não for para brilhar, né? Iluminador é um caminho sem volta, minha gente. Aí com esse pincelzinho língua de gato, eu vou utilizar o mesmo tom de iluminador que eu usei para iluminar minha pele e vou iluminar ali bem rente às sobrancelhas. Dá a impressão que a sobrancelha é mais arqueada e eu gosto muito desse efeito porque eu tenho a pálpebra gordinha e também minha sobrancelha, né? Não é essas coisas. E também vou iluminar ali, bem no cantinho lacrimal. E o vídeo foi esse, minha gente. Espero muito que vocês gostem. Brincadeira. Vamos pros olhos. Sobrancelhas, desculpem. Eu vou usar esse pincel de escovinha para pentear minha sobrancelha. E um pincelzinho menor chanfrado para preencher ela. Aí eu venho penteando só para colocar os pelos no lugar. Vou usar esse quartetinho aí da Ruby Rose, que ele vem com 3 cores e uma pastinha para ajudar a fixar os pelos, mas eu não usei a pastinha. Eu gosto de usar ela quando eu vou preencher a sobrancelha antes de fazer a pele. Aí eu pego o marrom, o tom de marrom mais escuro, e preencho toda a minha sobrancelha e depois venho com o preto só do meio para o final, para dar um destaque a mais, já que minha sobrancelha é bem cheia de falhas e fininha, né? Eu gosto muito de fazer isso. A sobrancelha dá total diferença em uma maquiagem. Se você não sabe preencher, mas você vai praticando, que você vai melhorando. Mesmo que seja simplesinha assim, bem naturalzinha, já dá muita diferença e fica lindo.
Agora sim, vamos para os olhos. Vou começar com esse pincel gordão aí de esfumar. Vou usar aquele marronzinho claro dessa paletinha da Ruby Rose. E vou vir aplicando já, depositando e esfumando essa sombra no meu côncavo. Como eu já disse pra vocês, minha pálpebra é gordinha, então eu tenho que meio que criar um côncavo pro meu olho, pra dar um pouco mais de profundidade no olhar. E eu gosto sempre de fazer um olho assim mais marcado, mais chamativo. Aí sempre repito o mesmo processo no outro olho e sempre esfumando bem para não ficar nada marcado. Agora eu vou vir com esse pincel de esfumar menor. Vou usar aquele marrom ali um pouco mais escuro da mesma paletinha. E vou vir depositando na minha pálpebra móvel. E volto com o pincel mais gordinho para esfumar e não deixar marcação nenhuma. Mesmo processo no outro olho. E volto com o pincel mais gordinho esfumando. Para quem usa óculos, é legal uma maquiagem assim, que seja uma pele mais naturalzinha, mas com aquele contorninho, né, para dar uma destacada na maquiagem e um olho mais chamativo. Aí eu vou vir com o marrom mais escuro da paleta e com o mesmo pincel de esfumar. E vou aplicar somente no canto externo da minha pálpebra móvel. E vou aplicando e já vou esfumando. Aí volto com o pincel gordinho e vou esfumando ali no canto externo, para não ficar marcado. E volto com o mesmo pincel e a mesma sombra, reforçando mais. E volto novamente esfumando. Aí eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Vou depositando a sombra e já esfumando. E observem que eu não
passo essa sombra mais escura em toda a minha pálpebra móvel. Eu só passo mais ali, rente aos cílios, até a metade da pálpebra móvel. E vou puxando só para o cantinho externo, para ficar um olho assim mais gatinho. E volto com o pincel mais gordinho esfumando. Aí eu vim com o pincel de pó varrendo a sombra que caiu ali. Se você tiver com a pele bem matificada, você não vai ter problema com a sombra que cair depois. Por isso que é importante matificar bem a pele antes de fazer os olhos, porque aí depois é só você vir com o pincel e varrer a sombra que caiu, e ela não vai grudar na tua pele. Aí com esse pincel de esfumar bem preciso, vou utilizar ele agora e vou pegar uma sombra preta e vou aplicando ali bem rente aos meus cílios superiores, para dar mais uma escurecidinha e deixar o olho mais chamativo. Aí faço o mesmo processo no outro olho sempre, procurando deixar um olho mais semelhante do outro possível, né? Porque é impossível deixar os dois iguais. Aí eu volto com aquele pincel um pouquinho maior e venho esfumando preto. Aí venho novamente com o pincel de pó varrendo a sombra preta que caiu ali. Vou usar esse lápis de olho preto e vou aplicar ele na minha linha d'água. Olhem só a diferença que o lápis de olho já deu no olhar. Aí vou vir com aquela sombra um pouco avermelhada, um marrom mais puxado para o vermelho. E vou aplicar rente aos meus cílios inferiores, com aquele pincelzinho de esfumar bem preciso. E vou aplicando a sombra e já vou esfumando. Eu gosto de usar tons mais avermelhados ou mais alaranjados, porque meu olho é castanho. Aí é como se desse uma destacada, sabe, na cor do meu olho. E eu amo, amo, amo. Da mesma forma é quem tem os olhos claros, verde ou azul. Se usar uma sombra verde ou um azul na parte de baixo, vai dar uma destacada muito grande na cor do olho e fica muito lindo. Principalmente em quem tem olhos claros. Aí faço a mesma coisa do outro lado.
Aí volto com a sombra preta e vou aplicar ela por cima daquele marrom avermelhado, só que bem rente aos meus cílios, bem rente mesmo, para formar um degradê com a sombra que eu apliquei anteriormente. Eu gosto muito de fazer esse tipo de maquiagem quando eu vou para a faculdade, que eu estudo à noite, né, e eu uso óculos, então eu amo fazer esse estilo de maquiagem. Minha gente, deixem aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça. Se vocês querem de maquiagem, alguém me maquiando ou eu maquiando uma das minhas irmãs. Comentem aí sugestões. Até outros tipos de temas, se vocês quiserem. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Vou usar essa aí da Max Love. Eu aplico bastante para deixar os meus cílios bem pretinhos. E como eu não tenho quase nada de cílios e eles são bem pequenininhos, eu aplico bastante para ver se aparece alguma coisa. Máscara de cílios aplicada. Agora vamos para a boca. E na boca eu vou usar esse batom nude da Ruby Rose. Eu não vou usar o líquido, eu vou usar o Embala. E ele é bem clarinho, mas com o olho assim mais marcado, eu gosto de uma boca bem nude. Mas se você preferir uma boca vermelha, é lógico que você pode, você deve. Aí por cima desse batom nude, eu vou usar esse gloss, que também é da Ruby Rose, o número 11. Maquiagem pronta. Pronto, minha gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês gostem. Curtam o vídeo, comentem aí sugestões de vídeos, se inscrevam no canal e compartilhem. Um beijo e até o próximo vídeo.